pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Seja bem-vindo ao canal Gnóstico. Nesse canal a gente faz estudos referente à gnose cristã, apesar de alguns dizerem a gnose nunca foi cristã e não pode ser colocada no canal. Quem quiser dar uma olhadinha lá no canal da Alaia Julius e no canal Viveca, verá lá que ela diz, olha, os gnósticos eram outro tipo de cristianismo. Pronto. Ainda que lá no canal eu não concorde com tudo que se diga lá, mas é um canal bem interessante para quem quer estudar. Por exemplo, ela está no Evangelho de Filipe, ela vai estudando parte por perto do Evangelho de Filipe. Bem, aí, assim, para quem gosta, esse estilo de aula é importante. Tá? Então, não é que o cristianismo, os gnósticos não eram cristãos, eram cristãos. Inclusive, o livro que eles lançaram agora recente, né, do Códice de Bruce, que é o livro de Ieu, e não sei se contém o Piste Sophia, mas alguns chamam o livro de Geu, ou outros de Ieu. Né? Esse livro lá, meu amigo, fala todo o tempo de Jesus. Ele é bem diferente dos outros livros que apenas falam Cristo, 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 Cristo. Raramente falam de Jesus, enquanto que no Códice de Bruce há citações explícitas sobre Jesus. Tá? Por sinal, é Jesus falando sobre a origem humana e um bocado de coisa. Tá? Quem quiser adquirir o livro é lá na Garbalux, a editora. Então, se você é novo nesse canal, se inscreva no canal, toque o sino de notificação, deixe seu like, compartilhe o vídeo e divulgue o canal. Ok? Comente também. E se você quiser ajudar financeiramente o canal, dando um apoio, sendo um ajudador, um mantenedor, né, dessa missão, você pode fazê-lo pelo pixrobson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com. Na capa do vídeo, no thumbnail, tem também lá a nossa chave Pix, ok? No último vídeo, a gente foi dando uma passada para a gente falar sobre esse ser chamado Arconte. Tá? Você precisa desbloquear seu iPhone antes. Ó, tem uma inteligência artificial falando para cá. Né? Eu nem perguntei nada para ela. Tá? Só para vocês entenderem como é que está o negócio, que pé nós chegamos. Tá? Gente, um dia nós vamos ser surpreendidos com o que está por vir. Né? Então a gente foi falando sobre os arcontes, tá? Aspectos importantes dos arcontes, como eles exercem seu domínio, porque veja, os arcontes, como é que a gente pode dizer? Eles na verdade não são simplesmente arcontes, não é uma natureza, diremos assim, tá? É um comportamento, eu diria assim, tá? Se é que vocês podem me entender, né? Porque vocês podem ter humanos arcontizados, portanto se comportando idêntico a um arconte. Os arcontes têm tecnologia para adentrar em pessoas, manipular a mente, manipular a consciência, etc. Tem, certo? E aí eu falei sobre aqui atrás os entrantes, tá? Os walkings, tá? Que é o fenômeno muito conhecido em alguns lugares, e os Wedicos, que são um outro fenômeno também conhecido. Quando você diz que os arcontes são demônios, é uma explicação meio que mentirosa, porque aí eu vou
os daimones, os djinns, os shedins, os devas, os elementais, são seres, tá, gente? São seres de natureza pré-humanidade. Eles estavam aqui antes dos humanos, tá? Então, eles pertencem a uma classe de seres chamados intermediários secundários, e existe uma classe de seres chamados intermediários primários, que são exatamente esses seres mais arcontizados, mais arcônticos, e que têm uma certa aparência humana. Quando não muito, eles têm parte humana, parte de algum animal, parte de alguma coisa. Tá? Bem, alguns podem dizer, tio Robson, é possível que os humanos tenham criado os arcontes na cabeça, por exemplo, tipo, não seria os humanos não teriam inventado Deus simplesmente como uma fuga, como uma coisa e tal? Não é descartável isso. Isso a maioria dos ateus apresentam. Eles, estudando, digamos assim, a antropologia, é possível que os humanos tenham criado, inventado um ser, porque no período do animismo eles achavam que tinha um ser por detrás do vento, da chuva, da tempestade, da mata, da não sei o que. Eles tinham essa coisa, né? Então eles buscavam explicações atribuindo determinados fenômenos a determinados seres. É possível isso? É. Mas as evidências hoje, depois dos achados sumerianos, é de que aí o Zacharias Singh, né? o Von Däniken, começaram a criar uma teoria do tal deuses astronautas, que teriam vindo de outro planeta para cá, para a Terra, e papapá. E aí chegaram aqui, já tinha um humano aqui, né? Já estava ali no estágio de Homo sapiens, Homo habilis, ok? E ali fizeram modificação genética para criar o Homo sapiens e depois o Homo sapiens sapiens. Bem, nem todo mundo concorda com essa teoria, tá? É preciso a gente deixar claro isso aqui, porque muita gente fica achando que esses caras foram os bambambam da história. Não. É preciso ter muito cuidado quando você vai analisar essa questão dos antigos astronautas, tá? E de que eles, chegando à Terra, foram tidos como deuses e se impuseram como deuses. Tá? Aí as pessoas fazem uma mistura desgraçada da história do livro de Enoque, tá? Dos sentinelas, tá? Dos 200 que vão vir para a Terra, tá? Que aí esse misticismo desgraçado acaba, né, fazendo as pessoas criarem determinadas coisas que é terrível, né? Então você vai ver que para eles tudo é anjo caído. Tudo que está acontecendo no mundo é anjo caído. O anjo que caiu, virou, sabe? Os anjos caíram. Tá? Olha que a maioria que acredita nisso são evangélicos. E eles dizem que a Bíblia é inerrante, é não sei o quê, mas adoram o livro de Enoque. Tá? Eu acho engraçado mais ainda, porque quando você pega a Bíblia, capítulo 6 de Gênesis, que vai narrar, né? É como se tivessem pegado um pedaço do negócio e colado, porque você vê nitidamente que ele muda de assunto abruptamente, né? E ele começa narrando o seguinte: havia néfilis na terra. Preste atenção. Havia néfilis na terra. E também depois, quando os Benei Elohim tomaram as filhas dos homens, tá? As filhas de Adão, portanto as adamitas ou adapitas, como queiram chamar,
e tiveram filhos com ela e geraram homens famosos, homens, os Giborim, e não os Néfilim. Os Néfilim já existiam, pai. Não inventa a coisa do que não existe. Tá? O livro de Enoque, quando fala da queda dos seres, liderado por Samiasa, que depois eles vão transformar no Lúcifer, que é um completo absurdo, é tudo, gente, é uma manipulação péssima, de péssimo gosto, de pessoas que querem criar a teoria da conspiração e não sabem o que fazer, e aí eles ficam fazendo uma zorrética nos textos. Tá? Bem, no primeiro que a pergunta que não quer calar. Se for um anjo que caíram, porque as tabletas da Suméria vão contar uma história semelhante à de Enoque, e vão dizer que o que aconteceu? Os 200 zigigs desceram à Terra. Da onde, tio Robson? Desceram que eles tinham base na Lua e base lá em Marte. Tá? Eles desceram por quê? Porque o Marduk disse: eu quero casar com uma humana, uma adapita, puro sangue. Tá? E aí disse assim: eu vou descer e vou. Aí 200 gigas desceram com ele. Só nós também queremos casar com humanas. Bem, em primeiro lugar, vamos lá. Esses seres eram diferentes dos humanos? Provavelmente não, porque se eles eram monstros, eram não sei o quê, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos acabar com essa teoria. No mínimo, eles eram seres super-humanos, com capacidades, etc. Eu nem acredito que eles tenham descido de algum lugar, porque o fato de você ver alguma coisa no espaço significa que ele venha lá de outro planeta. Então, não é? A história do 200, que depois chamou de os Grígoris, eles vão receber esse nome, os 200, tá? E nas tabuletas da Suméria vão ser chamados de Zigigs, que era uma terceira classe de divindade. Te liga na missão aí. Tá? Então, portanto, o livro de Enoque também, como qualquer outro escrito, tem que ser interpretado a essa luz, senão você começa a querer inventar mormotice. Tá? Então vamos tomar pé de uma situação. Como é que poderiam ser anjos? Né? Porque se no Evangelho perguntaram para Jesus, tá, sobre a história do casamento, que uma mulher não teve filho com o marido, aí ele morreu, aí quem assumiu foi o segundo mais velho. Também casou com ela, não teve filho, ela era uma mulher que matou pelo menos uns 3 maridos, tá? No sentido de que eles acabavam morrendo. E aí, no último caso, tá? Ela casou com o terceiro, também não teve filho. Aí eles perguntam: qual deles será marido dela na outra vida, né, no outro mundo, no outro aeon, no mundo desconhecido, que a gente não sabe o que é? Ele disse: nenhum. Porque lá eles serão como anjos. Bem, se ele está dizendo que lá os humanos, são como os anjos, em paralelo à questão do casamento, ele está dizendo que para lá não tem história de sexo, de casamento, de nada. Então Jesus automaticamente já está jogando para baixo essa história de que anjo pode descer e casar com mulher, porque é a mesma história da Amazônia, que boto sai da água, vira gente e engravida mulheres. Gente, essas histórias, ao longo do tempo, sempre foram contadas. O problema das pessoas é que elas não sabem diferenciar aquilo que é
uma história hipotética, querendo, né? No início dessa série, na introdução, eu falei que eles utilizaram mitos para contar uma história real, porque era a única forma de eles se defenderem. Os gnósticos fizeram isso. Tá? Tanto que os gnósticos não vão endossar ideia nenhuma do livro de Enoque. Por sinal, eu não conheço nenhum escrito gnóstico que toque sobre a história de Enoque. Aí os caras vêm para a televisão e dizem, nossa, é porque eles são os anjos caídos que estão lá. Aí eles começam a chamar esses seres aí, que os gnósticos chamam de arcontes, tá? Não, eu não quero que você me foque, tá? Volte para lá. Isso, para lá. Isso, exatamente, tá? Obedeça o papai. Quando eu quiser o foco mais perto de mim, eu digo, vem, vem, vem. Aí você vem, tá certo? Mas agora não. Então, pessoal, isso é fundamental para a gente entender o contexto. Esses seres todos que estão sendo contados são seres com alta tecnologia, com capacidades incríveis de fazer as coisas. Quando você olha para a Terra e vê a Terra como uma criação tecnológica, tá? Inclusive tudo que está aí fora também é tecnológico, inclusive a Lua, né? Porque segundo alguns provavelmente, né, a Lua tenha sido base dos Anunnaki, é a tal história dos Anunnaki. Agora tudo é Anunnaki, tá entendendo? Eles não conseguem compreender que os Anunnaki, os Elohim e os Arcontes são a mesma figura. Não conseguem, eles não conseguem ligar o X com o X. Se disser para eles quanto é 1 mais 1, eles dizem é 11. Né? Então, precisamos ter muito cuidado com determinadas ideias difundidas por aí sobre a história dos benditos anjos que tiveram filhos, e os filhos eram os Néfilim. Pelo amor de Deus, vá ler a Bíblia direito, vá pesquisar direito, depois você faça suas teorias meio amalucadas. Tá? Vamos lá. Eu quero, antes de iniciar aqui no texto, antes, Robson, o que é que o senhor quer mostrar para nós? Mostra logo aí, que é para a gente ver o que é. Está aqui, ó. A capa da Economist de 2025. Preste atenção, não vai dar para ver muita coisa, mas vocês vão ver aqui, olha, o olho que tudo vê. Olha aqui onde está Saturno. Tá? O Xi Jinping, tá? Olha só, aqui o Putin, o Zelensky, tá? Eu não sei quem é essa figura bem aqui, tá? Vocês vão ver um cubo, tá? Certo? A economia, tá? Alguma coisa parecida com o ET, a Terra rachando, algo como vacina, tá? Tem um outro aqui que também não dá, as mãos levantadas aqui, tipo dos operários em luta, ok? Esse aqui, meu irmão, que está no centro da página, parece que vai ser o cenário mundial. Eu não espero coisa boa vindo daí. Tá? Então você observa pela lógica, mas você se surpreende por que o planeta Saturno está lá em cima. Né? Por que é, tio Robson, que eles vão colocar o Saturno? Porque eles colocaram a Lua. Né? Porque a Economist, ela é financiada por uma daquelas 13 famílias que eu vou falar brevemente sobre elas, que dominam o mundo. É 13, não é 12 famílias, não, é 13 famílias. Ok? Então você está vendo que ela mudou a câmera aqui, tá? Ela jogou para a câmera do notebook, mas não tem problema. Eu vou continuar falando enquanto eu ajeito. Então vocês estão vendo, tá? Que a página, tá?
era para ter colocado uma coisa e colocou outra, né? Por que é que não colocou, né, por que que não colocou aí na página a Lua, Marte? Por que exatamente o Saturno? Porque o Saturno tem a ver com Satã. Porque Saturno tem a ver com os diríamos assim, com o Deus, com o Jeová, com o Cronos, tá? Tem a ver com o Enlil, tem a ver com o Yaldabaoth dos gnósticos. Tá? Inclusive na introdução ou no primeiro vídeo desse ciclo, a gente falou que o texto falou do pesquisador que os arcontes moram nos anéis de Saturno. Tá? Aí, meu amigo, as pessoas não querem entender. E eu quero dizer isso aqui para vocês de bom tom. Olha, pessoal, eu já fiz um estudo aqui, já mostrei para muita gente, que a maioria dos problemas ocorridos na Terra, cataclismo e etc., foram provocados por Saturno e não por Nibiru. Tá? É provável, inclusive, que o nosso querido Saturno ele seja aquilo que vai ser a ponte, tá? Porque hoje estudiosos já não estão tão certos de que o Nibiru é um planeta. Pesquisadores modernos, tá? Certo? Então, muito bem, eu vou baixar aqui e nós vamos para cá. Vamos aqui num texto. Esse texto, eu vou pegar só uma partezinha dele, que é o seguinte. Tá? Paulo, falando sobre a crucificação de Jesus, observe o seguinte aqui. Ó. Paulo transpõe a crucificação, tá, para uma nova escala de significância cósmica. Olha o que ele vai dizer. Os arcontes desta era, em sua arrogância, em sua ignorância, crucificaram o Senhor da glória. Tá? Para Paulo, quem crucificou Jesus? Os arcontes. Tá? Permanece uma questão hermenêutica se alguém escolhe perceber esses arcontes em 1 Coríntios 2,8 como claramente demoníacos, tá? Já que eles são diretamente responsáveis pela morte do Salvador, ou meramente ignorantes, tá? Existentes em nível fundamentalmente diferente de Deus e Cristo. Portanto, ontologicamente, essa palavra ontológico quer dizer de raiz, incapazes de desempenhar qualquer outro papel no drama cósmico além daquele do qual foram designados. Então, aqui. Tá? Então, quando o apóstolo Paulo fala sobre a crucificação de Jesus, ele vai dizer que quem crucificou Jesus foram os arcontes deste mundo. Portanto, mostrando que quem está por trás da crucificação também nada mais, nada menos que o demiurgo. Quem crucificou Jesus? O Jeová, Javé, o Enlil, o Yaldabaoth. Tá? Ah, não, foi os romanos. Sim. Ah, foi também os judeus. Sim. Manipulados por quem? Pelos parasitas alienígenas, né, gente? Primeiro porque eles sabiam que Jesus não era da Terra. Jesus veio da Terra verdadeira. Ele é um antropos. Tá? Ele é um antropos. Portanto, ele tem uma natureza. Originalmente, ele é como se fosse. Paulo vai dizer que ele é
o Adão espiritual. Né? Então ele vai dizer, assim como houve o Adão psíquico, houve também o Adão espiritual. Assim como a gente carrega a imagem do Adão psíquico, também carregamos a imagem do Adão, do antropos espiritual. Quem é? Jesus. Veja que o escritor aí do texto diz o seguinte, né? Esses seres são ignorantes, são maus, ou são simplesmente seres programados, ciborgues, para desempenhar o seu papel na, na estrutura cósmica. Vamos lembrar que o John Lamblage fala que os arcontes têm um papel cósmico, tá? Um papel ali no nosso social, e em última instância eles têm um papel dentro da vida humana. Então eles interferem cosmologicamente, tá? Eles interferem socialmente e interferem pessoalmente na vida das pessoas. Tá? Aí você precisa entender o contexto. Ora, com quem Jesus... mas tudo é simbolismo. Tem gente que, meus amigos, leva tudo para o lado simbólico. Né? A gente vê que os embates que Jesus teve com determinados seres que estavam ali manipulando mente de pessoas, tá? Era terrível. Tá? Quando ele nasce, os arcontes já planejam a matarem ele. Com a história do Herodes que queria matar as crianças. Né? Então, você vê que já lá, desde muito tempo, meus amigos, eles adoravam sacrifícios humanos. Aí o cara manda pegar todas as crianças igual o faraó do Egito. Né? Captou a minha mensagem? Então presta atenção. Tá? Ele manda sacrificar um monte de criança na vã ideia de que, pegando aquelas, Jesus iria no meio. Né? Então a gente já pega a coisa por aí. Então, depois que Jesus começa seu trabalho lá naquela região, ele começa a enfrentar a oposição do demiurgo e dos arcontes. Tá? Então, a gente vê que esses seres, tá, eles não são seres interplanetários. Eles estão vindo de uma outra galáxia. Eles são seres, alguns são hiperdimensionais, tá? Vivem em realidades paralelas à nossa, eles são capazes de interferir drasticamente na mentalidade das pessoas. Tá? E quando eles interferem, gente, eles geralmente é para as pessoas entrarem. Vejam que a capa da Economist está colocando lá na cabeça de tudo Saturno, dizendo quem é o comandante. É o Saturno, o Cronos, o Yaldabaoth. E aí ele coloca lá quem abaixo 5 rostos de pessoas. Tá? O olho que tudo vê. Tá? Gente, só não enxerga quem não quer. Quem definitivamente resolveu cair nessa onda de espiritualismo, de New Age para cá, New Age para ali. Gente, a nova ordem mundial, o braço da nova ordem mundial é a New Age. A nova era. Simples assim.
Tá? A gente precisa ter muito cuidado para a gente não cair em pegadinha. Tá? Então, o escritor diz assim, ó, em 1 Coríntios 15:25, no entanto, não há espaço para ambiguidade. Os arcontes são inimigos de Cristo. Então, aqui, ó, o escritor bota bem claro aqui. Em que ele está se baseando? Ele está se baseando nos textos paulinos. E olha que Paulo não era agnóstico. Só acho que é assim, a Helena Pagels, que acha que Paulo era meio gnóstico. Né? Para Paulo, um homem comprometido em pregar a eminência do escatom, da escatologia, os poderes celestiais dominam atividades humanas apenas na era presente. Uma era que ele claramente vê como, aqui é uma palavra que eu não sei se é Gotterdammerung, nossa, é um alemão, uma coisa meio... Né? Cristo morreu para libertar o cristão, tá? Desta presente era má. Então, aqui está aqui. Ok? Porque nesta era está governando o poder dos arcontes. Tá? Esses arcontes, eles são incapazes de compreender a verdadeira sabedoria. Sua hegemonia chegará ao fim, uma vez que a atual hierarquia ou forma do cosmos está passando. Tá? Então, Paulo diz que essa forma do cosmos vai passar. Ok? E a gente sabe que vai acabar mesmo. Tá? Para o seguidor de Cristo, porém, a batalha pela hegemonia cósmica já foi vencida. Paulo exulta na vitória de Cristo sobre todo o governo, autoridade e poder. Os poderes celestes têm uma função inibidora apenas para aqueles que não foram convertidos. Para o cristão, nenhum desses poderes é capaz de separar do amor de Cristo. Então, vocês veem que o apóstolo Paulo tinha talvez por conhecer um pouco a história dos gnósticos, ele tenha entendido bastante desse aspecto, tá? Certo? Então, os arcontes são basicamente burocratas cósmicos. Aqui já é outro texto que a gente estava exatamente lendo, né? Eles são demônios. Essa palavra aqui não é a mais adequada para se aplicar, tá? Certo? Eu não usaria, se eu tivesse escrito esse artigo, eu não usaria esse termo porque eu acho que esse termo não é aplicável, dado a má compreensão que se tem hoje. Porque a igreja cristã resolveu espalhar uma tese sobre os demônios, tá? Como anjos caídos, como não sei o quê, como, sabe, um monte de bobageira que entrou na cabeça dos abobados, porque a igreja queria tirar a culpa do demiurgo. Tá? Em suma, eles são parasitas alienígenas. Os arcontes estão nas mentes e cérebros das pessoas. Eles adoram ajudar pessoas a cometer erros. Eles adoram pessoas a cometer erros, a ponto de que as pessoas ficarem completamente perdidas em confusão. Arcontes adoram levar pessoas a labirintos de confusão e complexidade excessiva. Tá? E a gente está vendo isso no mundo. Arcontes querem que você fique obcecado consigo mesmo. Arcontes fazem as pessoas pensarem que eles, os arcontes, são mais poderosos do que a humanidade. E é isso mesmo, tá? Esse é o medo que está sendo espalhado. Alguns espalham medo, outros espalham que esses seres são ótimos, estão vindo aí, a Confederação Galáctica vai resolver a situação. Tá? Os arcontes, na verdade, são muito menos poderosos que os aeons que vivem no pleroma. Disso a gente sabe. Tá? Se você fortalecer sua conexão com a Sofia, com o Cristo, tá? Com os aeons,
você não tem nada a temer. Aqui tá o X da questão. Porque tem muita gente que ou maximiza o poder dos arcontes e outros que minimizam demais, dizendo, não, ele não pode nada, isso é um monte de babageira, a gente não... Né? E não é por aí o caminho. Tá? Precisamos ter muito cuidado, porque a história, pessoal, tem nos mostrado a capacidade que eles têm. Tá? A história da humanidade não vai ser compreendida se a gente não compreender o que de fato aconteceu no passado. Tá? Quem morava aqui na Terra antes dos humanos chegarem? Tá? Que povos ou que seres eram estes? Nós podemos estar aí perto de uma descoberta que pode mudar a compreensão cosmológica das coisas. Tá? Então, por exemplo, o John Lambilage diz: o centro da galáxia é o pleroma. Quando você pega realmente o centro da galáxia é altamente reluzente. Mas hoje a ciência diz que lá existe uma espécie de buraco negro. Ninguém sabe bem direitinho o que ele faz ou o que... Né? Então, eu nem vou entrar nessa noia aí. Tá? A outra começou, tremeu, tá tremendo, gente. Lá tá meio doentinha. Tá meio doentinha. Né? Isso, para de tremer, querida. Se acalme, tá? Deixa eu passar a mãozinha aqui na cabeça dela, aqui. Aqui, se acalma, te acalma, tá? Vamos lá, bebê, se acalma. Deixa eu dar o meu estudo, depois você faz o que você quiser, certo? Tudo bem? Tudo bem. Então, está óbvio para nós que esses seres, segundo John Lambilage, eles vivem nos braços né, aonde foi criada o nosso sistema solar. Agora, vejam, isso é a visão cosmológica que ele tem, baseado em quê? Baseado na cosmologia moderna, que conta todas essas histórias para a gente. Tá? Vocês estão vendo? Ela mudou de novo aqui. Tá? Então, eu estou falando aqui, vocês estão vendo que a imagem está terrível. Hoje ela resolveu que ela vai me atrapalhar a vida. Tá? Mas ela não vai me atrapalhar a vida. Ela não vai. Tá? Então, para com a graça e vamos voltar ao normal. Volte. Tá? Certo? Vai voltar? Voltou? Então pare com. Eu estou dizendo para vocês, gente. Inteligência artificial vai se tornar um problema no futuro. Porque quando você começar a falar de algumas coisas, ela vai começar a dizer: não vou transmitir. Pronto. Tá? Tem hora que ela está caladinha, mas tem hora que vira. Está virando Zezéu. Né? Então pronto. Aqui, ó. Como uma pessoa atrai parasitas alienígenas? Bem, aí é que está o X da questão, né? Como é? Ele diz, em parte, esses parasitas se alimentam de energia e das ações negativas dos seres humanos. Tá? Certo? Além disso, é essencial saber que eles entram na mente por meio do abuso excessivo dos prazeres do mundo material. Em outras palavras, por meio da ganância, da luxúria, tá? Os 7 pecados capitais, né, pessoal? A coisa é bem por aí. Então, alcoolismo, etc. Nota, se você não deve evitar os prazeres deste mundo, tá? Você não deve evitar os prazeres deste mundo. O divino quer que você viva uma vida cheia de prazer e alegria. Enquanto você cruza quando você cruza a linha do uso para o abuso
que você atrai parasitas alienígenas. Então, o que ele está falando? Né? Ele está dizendo o seguinte, olha, e claro, é preciso deixar isso claro aqui também. É claro que é claro e que é claro. Né? Então, em nenhum momento você tem que abandonar a sua vida. Os momentos, né? Você tem que saber diferenciar o uso do abuso. Uma coisa é usar a liberdade, outra coisa é abusar da liberdade. Tá? Uma coisa é você usar, tá, os bens materiais, e outra coisa é abusar disso. Então, quando a ganância, quando a soberba, a luxúria, a avareza tomam conta da mente de uma pessoa, evidentemente ela abriu uma porta para os parasitas mentais, para os arcontes. Tá? Apesar do escritor aí estar tentando identificar os arcontes com os daimones, não tem nada a ver uma coisa com outra. Tá? Os arcontes têm, em nível geral, eles têm uma superioridade a esses outros seres. Tá? E eles também controlam esses seres. Daimones, Shedim, tá? Jin, Devas, os elementais, são todos seres que acabam também sendo controlados por estes seres. Que no passado foram chamados de Anunnaki, né, que foram chamados de Elohim, que foram chamados de Arconte. Veja, se você pegar todos os Elohim eram maus, não. Se você pegar todos os Anunnaki eram maus, não. Se você pegar todos os Arcontes são maus, são. Porque o que são os Arcontes? Os Arcontes são aeões inferiores. Os aeões superiores são no pleroma. Os aeões inferiores, por que aeões, tio Robson? Bem, em primeiro lugar, porque eles vêm ser netos da Sofia. Porque eles foram criados como ciborgue pelo demiurgo. E o demiurgo é, nitidamente, alguém que nasceu de uma emanação mal sucedida da Sofia. Tá? Então, a gente precisa entender isso como base. Por exemplo, existem humanos bons e existem humanos maus. Gente má mesmo, cuja natureza é arcontizada. Tá? Então, é preciso a gente separar o joio do trigo. E é difícil. Por quê? Porque joio e trigo, para quem conhece bem as duas coisas, são muito parecidos. Tá? Portanto, se o joio nascer junto com o trigo, você não vai saber diferenciar um do outro se você não tiver muita habilidade. Tá? Então, se os arcontes, tá, mataram, olha só, crucificaram a Jesus, tá? Perseguiram Jesus durante toda a trajetória de vida dele. Tá? O que você acha? Tá? Como era que ele exercia um controle sobre as pessoas? Mental, tecnologicamente. Não é essa coisa de incorporou. Ah, fulano incorporou. Ninguém incorpore dentro do corpo, a não ser que seja um walking. Tá? Aí sim. Mas, do contrário, a maioria desses seres trabalham com controle da mente. Como eles são seres supra-humanos, eles têm habilidades, tá? Porque vivem em dimensões diferentes da nossa, de manipular a mente. De se fazerem passar por coisas que eles não são. Aqui está a lógica, gente. Tá? Eles dão o nome que eles quiserem, eles falam o que eles quiserem. Tá bom?
Gente, nós temos muita coisa para estudar. Em breve nós vamos ter mais conteúdo. Aguardem que a gente vai voltar com outros vídeos interessantes sobre tudo isso. Tá bom? Um forte abraço e estamos juntos.